Esse vídeo é para você que está começando no marketing digital. Eu comecei uma série lá no meu Instagram a respeito do marketing, como começar, o que fazer, o que é o marketing digital. Se você não me segue, vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar que você vai ser direcionado para lá. Hoje vamos começar com o primeiro passo. Como conhecer o seu nicho, como definir o seu nicho. Afinal, o que é nicho? Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar. Aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar de uma forma bem clara, bem rápida, bem direta, como que você vai descobrir o seu nicho. Então vamos lá. Primeiro, você precisa entender o que é nicho. O que é que tanto se fala em nicho? A definição de nicho, você precisa entender que é dividida em três partes: segmento, nicho e subnicho. O segmento é aquela parte abrangente, é tudo, é uma área muito grande. Por exemplo, eu dei dois exemplos aqui para você de segmento. A área da saúde é um segmento. O marketing digital é um segmento, é algo muito amplo, é algo muito geral. E aí você começa a afunilar isso até chegar no assunto especificamente que você quer falar, que você quer trabalhar. E aí a gente entra no assunto, no tema, que isso aí sim é o nicho. O nicho então da área da saúde seria o que? A fisioterapia. Isso aqui é só um exemplo fictício. A fisioterapia é o nicho dentro do segmento da saúde, dentro do segmento da área da saúde. E dentro do marketing digital a gente pode chamar de nicho o marketing de conteúdo. Ele é um nicho dentro do segmento do marketing digital. O subnicho você vai afunilar um pouquinho mais. É o setor que você vai trabalhar ali dentro do seu nicho. O setor da fisioterapia é a fisioterapia ortopédica, por exemplo, poderia ser qualquer outra especialidade, mas vamos pegar a fisioterapia ortopédica. E se falando de marketing, o setor de marketing que você vai trabalhar dentro do marketing de conteúdo é o marketing de conteúdo para redes sociais. Esse é o seu subnicho dentro do marketing de conteúdo, que é o seu nicho. Diante disso, a gente precisa entender a importância. Afinal, por que eu vou definir meu nicho? Por que eu preciso ter um nicho definido? Por que eu não posso falar de tudo na internet? Simplesmente porque você precisa ser referência. Você precisa ser aquela pessoa onde as pessoas vão lembrar: eu preciso fazer fisioterapia. Com quem que eu vou fazer fisioterapia? E a primeira pessoa que vem na cabeça vai ser você. Então as pessoas precisam ter você como referência. E elas só vão conseguir fazer isso se você for de um nicho específico, se você falar abertamente que você atua naquela área. Além disso, o posicionamento é muito importante. Você precisa escolher o nicho para saber como que você vai se posicionar na internet, como que vai ser a sua presença digital aqui na internet, na rede social. Então, o posicionamento da sua marca, da sua empresa, o seu posicionamento, ele é primordial para você conseguir resultados positivos dentro do marketing digital. E para isso você precisa ter um nicho muito bem definido. Você precisa ter um assunto, um tema muito bem definido. Além disso, a parcela de consumidores, que é o seu público-alvo, que é quando você começa a definir o seu público-alvo. A parcela de consumidores são aquelas pessoas que por algum motivo elas precisam do seu produto, do seu serviço. É aquele grupo de pessoas restritas ali que elas precisam do seu produto. Então, quando você tem um nicho bem posicionado, essa parcela de consumidores, elas sabem exatamente aonde ir. Então, você começa aí, a partir do momento que você define o seu nicho, que você escolhe o seu assunto, você começa então a definir o seu público-alvo, para quem que você vai falar. Então, é muito importante dentro do marketing nicho, porque é através dele que vai ficando mais fácil. É através dele que você conhece o seu público. É através do seu público que você começa a criar conteúdo. Então, uma coisa está interligada com a outra. Mas como então definir o seu nicho? Existem três técnicas que a gente utiliza para a definição de nicho. A primeira técnica é a mais conhecida, é a mais comum, que é a técnica do interesse. É exatamente aquilo, o que você gosta de falar, o que você gosta de fazer. O que chama a sua atenção? Quando você está aqui numa rede social e vai lá e começa a pesquisar alguma coisa, qual é a primeira coisa que você pesquisa? O que você gosta e se sente bem pesquisando? Esse assunto que vai chamar a sua atenção é aquele assunto que você vai ter prazer em estudar. É o assunto que você vai ali passar dias e horas ganhando conhecimento nele. Então, esse é um assunto que provavelmente você vai conseguir falar e se posicionar aqui na internet. Então, a técnica do interesse, ela é muito importante e ela é muito eficiente dentro do marketing digital para você conseguir entender qual é o seu nicho de atuação. A segunda técnica que eu vou apresentar para vocês é a técnica das perguntas. Existem 6 perguntas que é muito interessante que você responda para definir qual é o seu nicho. O que você gosta de fazer, o que você gosta de falar? Com quem você gosta de fazer isso? Com quem você gosta de falar? O que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? Qual que é a sua especialidade assim, na sua profissão?
que você sabe fazer da vida? Pense nos seus concorrentes. Quem são os seus concorrentes? Quem são aquelas pessoas, pode ser pessoas que você conhece ou não, mas quem são aquelas pessoas referências para você dentro da sua área de atuação, dentro desse assunto que você quer tanto falar? Pesquise a respeito dessas pessoas, veja o que elas estão fazendo, veja como elas estão fazendo e se estão tendo resultado. E aí, a partir daí, você começa a criar estratégias para falar a respeito daquele assunto até fechar o seu nicho, até ver se realmente é isso que você quer, se é realmente isso que vale a pena ou não. Talvez seja a pergunta mais importante e que você tem que ter calma para respondê-la. Eu consigo me ver falando a respeito desse assunto daqui a alguns anos? Ou isso é algo rápido, ou isso é algo que vai passar rapidamente? Hoje eu tenho interesse, amanhã pode ser que sim, pode ser que não. É muito importante. Se você pensou num assunto, respondeu todas as perguntas, chegou nessa pergunta, você não consegue se imaginar falando, vivendo a respeito disso, vivendo sobre isso, então isso não é o seu nicho. Você precisa responder tudo de novo, você precisa ter calma, você precisa buscar os seus interesses e ver um novo assunto, uma nova área, porque essa não é o que você quer. Se você não se vê trabalhando nisso, então esquece, não é isso que você vai fazer, não é sobre isso que você vai falar. E por fim, temos a técnica de eliminação. Essa técnica de eliminação ela é muito importante, ela é comprovada, porém poucas pessoas conseguem fazer, porque ela demanda tempo e paciência. A técnica consiste em quê? No primeiro momento, você vai pegar uma folha de papel, caneta e vai pontuar de 1 a 10. Você vai escrever ali nessa folha os 10 primeiros assuntos que vierem à sua cabeça em 1 minuto. Não pode passar de 1 minuto. Escreva rapidamente as 10 primeiras ideias que vierem na sua cabeça. Depois disso, você não vai ler esse papel. Escreveu, feche, guarde esse papel e espere por 30 minutos. Espere por meia hora. E por que você vai esperar por meia hora para fazer isso? O seu cérebro, ele recebeu muitas informações. Quando você pensa de forma muito rápida, em um espaço muito curto de tempo, você joga muita informação para cá. Então, a sua cabeça, o seu cérebro, ele precisa de um tempo para processar tudo aquilo que você enviou para ele. Então, por isso que é importante. Escreveu as 10 funções, os 10 temas ali, dê um prazo de meia hora para sua cabeça, seu pensamento processar tudo aquilo e aí sim passar para a segunda etapa do exercício, que consiste em riscar 5 daqueles assuntos que não fazem o menor sentido para você. Como você escreveu muito rapidamente, quando você voltar, quando você reler, irão ter coisas ali que não fazem sentido para você. Então, seguindo a lógica da primeira etapa, você também vai fazer isso. Por 1 minuto, você tem 1 minuto para fazer isso, para riscar esses 5 assuntos que tiverem ali. E esperar por mais 30 minutos. Exatamente pelo mesmo motivo, que a sua cabeça, o seu cérebro precisa processar todas as informações que você mandou para ele, que você enviou para ele naquele momento. E aí, assim, passou os 30 minutos, vamos para a terceira etapa, onde você vai eliminar 2 assuntos que menos têm interesse. Daqueles 5 que ficaram ali, olhe 2 que você tem pouquíssimo interesse e risque de lá, risque da sua lista. Não precisa fazer em 1 minuto, não precisa esperar por meia hora. Isso aí já pode ser direto, já pode ir para o quarto passo diretamente depois que conseguir riscar esses 2 assuntos. O quarto passo, ele também é muito demorado, porque precisa de atenção, muita atenção, precisa de tempo, precisa de paciência, precisa pensar. Quando você vai definir o seu nicho, você precisa de tempo. Não adianta você fazer as coisas rapidamente, porque vai chegar no momento que você vai chegar lá naquela sexta pergunta. Será que eu vou fazer isso por muito tempo? Eu me vejo fazendo isso por muito tempo? Então tenha calma para escolher e faça uma escolha assertiva, que vai facilitar muito o seu trabalho dentro do marketing digital. Então, quando você pegar esses 3 assuntos restantes que sobraram ali, você vai fazer uma pesquisa com eles. Você primeiro vai jogar no Google e vai ver o que aparece. É importante que você veja resultados orgânicos. Veja ali os 3 primeiros resultados orgânicos que aparecerem para você. E por que não o tráfego pago? Porque as pessoas que estão anunciando ali nem sempre são referentes naquele assunto. Quando você está muito bem posicionado no Google, está ali nas primeiras colocações do Google, de forma orgânica, significa que você é autoridade no assunto, que você tem muito conhecimento a respeito. Então, que o seu posicionamento é excelente. Então, são essas pessoas, são essas autoridades naquele assunto que você está buscando, que você deve pesquisar. Entre no perfil delas, veja como que elas estão falando a respeito daquilo, o que elas estão falando a respeito daquilo. Então, faça uma pesquisa minuciosa com essas pessoas que você encontrar ali no Google. Além disso, vá para as redes sociais. Jogue também esses assuntos lá nas redes sociais e veja o que aparece. Veja o tipo de conteúdo que está sendo criado.
Veja se aquilo ali, de alguma forma, faz sentido para você, de alguma forma você teria interesse em fazer o que aquela pessoa está fazendo. Então, é muito importante. Faça com calma. Tente fazer essas 3 primeiras etapas em um dia e deixe a 4ª e a 5ª etapa para o próximo dia, onde você vai estar mais descansado, onde você vai conseguir pensar com mais calma. Mas faça com calma, é muito importante. Depois que você fizer, então, a pesquisa sobre esses 3 assuntos, chegou a hora da última etapa. A última etapa é aquela onde você vai sim definir o seu nicho. Pegue esses 3 assuntos e veja qual dos 3 você teve mais prazer, que você sentiu mais energia na hora de fazer as suas pesquisas, as suas buscas. E veja qual dos assuntos foi o mais interessante para fazer pesquisa. E a partir disso, quando você fizer essas pesquisas, você fizer essas buscas e perceber que tem um assunto que é o assunto que mais te interessa, que foi o mais legal de todos, que você quer conhecer mais a respeito, aí sim você achou o seu nicho. Aquele assunto que despertou maior interesse em você é o seu nicho. Aquele assunto que você vai ter muita facilidade para falar, porque é do seu interesse, é do seu conhecimento, você consome conteúdo sobre ele, então esse é o seu nicho, é sobre isso que você vai falar, é sobre isso que você deve falar. Independente se esse nicho está em alta ou não, independente se esse nicho esteja saturado ou não, não existe nicho saturado, mas para falar de uma forma clara, independente de qualquer coisa. Se você chegou no resultado final sobre esse nicho, é sobre isso que você deve falar. E não deixe ninguém mudar a sua opinião. Fale a respeito disso. Depois que você descobrir o seu nicho, você vai perceber a importância de uma especialização. Quando eu digo especialização, eu não falo de faculdade. Você não tem que ir para a faculdade se especializar no seu nicho. Mas você tem que ser especialista no seu nicho. Para você dar certo, você precisa estudar. Você precisa se planejar. Precisa ter conhecimento adequado sobre o seu nicho e ser autoridade, ser referência nele. Então estude muito antes de começar a criar conteúdo, estude muito antes de começar a vender produtos, serviços do seu nicho. É preciso entender bastante, até mesmo para gerar conteúdo, para conseguir convencer as pessoas. Imagina, você pega um nicho que você não tem conhecimento, que você não tem autoridade, que você não sabe nada a respeito. Como que você vai conseguir convencer o seu seguidor, o seu público-alvo, o seu consumidor? Como que você vai conseguir convencer a comprar alguma coisa de você, a seguir alguma coisa que você está falando? É impossível. Então pegue aquele nicho que você definiu e estude muito. Estude de uma forma que você não sinta dificuldade para tirar dúvidas das pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam para você, perguntam, questionam e você não sabe responder, porque não é aquilo que você quer, não é aquilo que você sabe fazer e que você quer fazer. Então é muito importante você estudar e definir o seu nicho. Com a definição do nicho, fica tudo mais fácil dentro do marketing. Depois que você define o nicho, a gente vai definir o seu público-alvo, a sua persona, que isso é assunto para a próxima aula. E por aí vai. Quando o seu público-alvo, a sua persona está bem definida também, fica muito mais fácil de criar conteúdo. Você vai saber para quem direcionar o seu conteúdo e como que você vai criar esse conteúdo, como que você vai direcionar e o que você vai falar no seu conteúdo. Então, é muito importante a escolha do nicho para começar qualquer trabalho dentro do marketing digital. Eu vou deixar esse PDF disponível aqui embaixo para vocês. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, que também está aqui embaixo. Deixa um comentário aqui. Se for do seu interesse, se essa aula fez sentido de alguma forma para você, se te ajudou, se esclareceu alguma coisa e você quer continuar aprendendo aqui no YouTube comigo, se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilhe isso aqui, porque me ajuda muito a criar cada vez mais conteúdos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e te espero no próximo vídeo. Até!